O Espírito Santo me conduziu hoje a falar sobre um assunto que provavelmente você já ouviu diversas vezes, em uma frase específica que está na Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 18, e alguns contextos em volta. Mas ele, a frase é: no meu amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. E a frase que ele ressaltou para mim é: o medo supõe castigo. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. Eu não sei como foi a tua história de conversão, de como você conheceu Jesus, de como você conheceu o Pai, de como você tem a sua relação com o Espírito Santo. Tudo depende da forma como que você iniciou o processo do Evangelho. Eu não sei se você conhece a lei da primeira menção, que tem em vários meios, né? Tem lei da primeira menção na teologia, tem lei da primeira menção em vários lugares. Mas eu queria falar da lei da primeira menção no processo psicológico e neurológico. O que que significa isso? A primeira vez que você é apresentado a um assunto, a maneira que você é apresentado a esse assunto determina a maneira que você vai enxergar esse assunto dali por diante. Vamos dar um exemplo. Uma, um adolescente. A primeira experiência que ele tem com o assunto drogas, por exemplo, são seus amigos fumando maconha na escola e todo mundo rindo, todo mundo se divertindo e convidam ele para aquilo. E ele experimenta aquilo, ri, se diverte. A primeira experiência que ele tem com a droga é falsa, mas é boa. A chance de ele continuar nesse caminho é bem grande porque a mente dele dá o significado de que aquilo é divertido. Já uma criança que teve uma experiência com um pai alcoólatra, por exemplo, ela pode conectar álcool à dor e nunca chegar perto do álcool, porque a primeira experiência que ela tem com aquilo é uma experiência de dor. Por que estou falando isso? Porque eu gostaria que você refletisse como foi a sua primeira experiência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pensa como foi a sua primeira experiência com o Pai, a sua primeira experiência com Jesus e a sua primeira experiência com o Espírito Santo. Às vezes você foi colocado num ambiente onde o Espírito Santo estava conectado a simplesmente cair no poder e se chacoalhar. Ou você esteve num lugar onde o Espírito Santo não tem liberdade. Não se fala muito do Espírito Santo. Você começou a participar de uma comunidade aonde dizem que falar em línguas é errado. Ou que se você quiser ouvir Deus, você tem que ler a Bíblia. Deus fala só através da Bíblia. Logo, o que acontece é que você vai determinar esse assunto sempre dessa forma, se você não tiver consciência disso. Se você entrou e começou a participar de uma comunidade, de uma célula que diz que Deus castiga se você sair da linha, você sempre vai enxergar Deus como um castigador, como alguém que eu não posso falhar e eu não posso errar. E como a gente sabe o que pensamos de Deus? Porque eu lembro que uma vez eu participei de um evento e o palestrante disse assim: quem é Deus para você? E eu faço essa pergunta para você. Eu quero que você manda no chat para mim, por favor. Manda no chat aí. Quem é Deus para você? Defina aí uma palavra ou em uma frase. Quem é Deus para você? Vamos lá. Tudo pai, meu pai, pai, meu pai. Certo? Tá vindo pai, pai, meu pai, tudo pai, meu pai. Legal. Único.
Maravilha. Obrigado por compartilhar. Eu vou dizer para você o que eu disse nesse evento, tá? Prepare aí o seu coraçãozinho. Eu disse assim: Deus para mim é como um menino mimado que tem todas as suas soluções na mão, mas muitas vezes deixa eu passar por os problemas sem me mostrar a solução. Foi essa a minha resposta. Porque eu estava num evento onde ele estava confrontando as nossas crenças. E eu não tenho um problema em ser honesto. Quando ele fez aquela pergunta, ele falou assim: vai mais fundo, vai além do tudo, do amor, vai para algo experiência prática. Então, na hora que ele falou isso, é o que veio de dentro de mim. E eu falei aquilo. E aquilo foi muito importante para mim. Por quê? Porque muitas vezes nós mascaramos a visão que nós temos de Deus com frases e títulos religiosos. E eu não estou dizendo que você que disse isso, você está fazendo, tá? Mas eu queria que você refletisse. Por quê? Porque é o nosso comportamento que realmente revela o que cremos sobre Deus. Vou te dar exemplos. Se você diz que Deus é o teu pai e ele está próximo a você e ele é amor, e você é um empresário ou empreendedor ou um autônomo que trabalha todos os dias, em nenhum momento você pergunta para Deus qual é a direção correta. Você vive trabalhando impulsionado pelo medo de não ter recurso, então essa crença de Deus Pai, ela está fraca. Não é o que o seu comportamento revela. É o que o teu comportamento mostra a crença que você carrega. Vou dar um exemplo. Se você enxerga Deus distante, você vai trabalhar e vai viver sua vida sem perguntar nada para ele. Por quê? Porque você acha que ele não se importa. Quantos já pensaram assim: ah, Deus tem muita coisa para fazer, para se preocupar com o meu problema? E esse pensamento, ele mascara um Deus distante. Se você acredita que Deus é exigente, você vai viver uma vida ansiosa, com medo de errar, seja no ministério, seja no negócio, seja como mãe, seja como pai, seja como um pastor, como um professor. Eu não posso cometer erros. Por quê? Porque você acha que por você cometer erro, Deus vai te trazer algum tipo de castigo, porque Deus é exigente. É o teu comportamento que realmente revela o que você pensa sobre Deus. Se você pensa que Deus é indiferente, por exemplo, Deus é indiferente. Ele está lá no céu, ele construiu esse mundo, nos deixou, e ele é indiferente ao que acontece aqui. Você nunca vai solicitar a ajuda dele. Você nunca nem vai esperar que o sobrenatural haja na Terra. Seja numa cura, num milagre de criação ou numa provisão sobrenatural. Você não tem expectativa de que isso aconteça, porque você acha que Deus é indiferente. E o que eu estou falando aqui está numa camada inconsciente, tá? Você precisa avaliar o comportamento para saber. Agora, se você crê que Deus realmente é o teu pai, a primeira coisa que tem que ser gerada no teu coração é o descanso. Que vem de uma paz, de que ele cuida. Por isso que a Bíblia diz: no meu amor, no amor de Deus, lança fora todo medo. Agora, quando ela fala medo, ela está falando medo, preocupação, ansiedade, tudo está dentro do medo. Ansiedade e preocupação é outras formas de falar medo. Quando você crê de fato e você tem uma experiência com o amor de Deus, de pai, o que vai produzir em seu coração diariamente, a primeira coisa é descanso, independente da circunstância. Seja que se você estiver vivendo uma circunstância de abundância e de bonança, ou seja, você estiver no meio de uma crise. Eu não estou dizendo que o medo não vai querer voltar, que a ansiedade não vai querer voltar. Isso vai querer voltar o tempo todo.
mas você não vai permitir porque você encontrou um lugar de descanso. O descanso não consiste na quantidade de dinheiro que eu tenho na conta, na minha família estar bem, nos meus filhos estarem dentro de casa, na minha empresa estar indo bem, na minha igreja está cheia. O descanso não é do externo, o descanso vem do interno. É quando eu tenho certeza de que, independente do que aconteça, Deus cuida de mim. Vamos avaliar a área da vida. Independente se a minha igreja, ou se a minha empresa, ou se minha família está passando por uma dificuldade, Deus não perde o controle. Deus não é pego de surpresa. Existe uma solução que já foi liberada 2000 anos atrás. Quando nós temos medo e ansiedade, o que nós fazemos? Tentamos controlar a situação. Nós começamos a agir mais. Não, agora eu tenho que trabalhar mais. Agora eu tenho que liderar mais. Agora eu tenho que fazer e fazer e fazer. Nós tentamos controlar a partir da nossa ação. Mas quando nós cremos no amor de Deus pleno, nós descansamos. E quando nós descansamos, o que acontece dentro de nós é uma leveza, que eu chamo de sensibilidade. Nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Porque, independente do que está acontecendo, eu sei que a solução não está em mim, está nele. Esses dias um aluno me ligou e começou a falar de um conflito muito sério que eu estou acompanhando ele, é um aluno de mentoria. Eu estou acompanhando ele e ele está me falando sobre um conflito no casamento, que já perdura há um bom tempo. Só que chegou num nível extremo, extremo, de ficar quase insuportável viver com outra pessoa dentro do mesmo lugar. E ele falou: preciso de uma orientação. Já fazia alguns meses que eu não falava com ele. E ele me ligou e a gente começou a conversar. E ele me explicou toda a situação. Quando ele me explicou toda a situação, eu, como mentor, eu não fui dar conselho. Eu falei assim: vamos orar? Aí ele: vamos orar. Aí oramos ali aquela oração rápida de 30 segundos. Aí eu fiquei em silêncio para buscar a resposta no meu interior. E aí eu falei assim para ele: a situação está tensa, mas você nunca pode tomar a decisão por causa da situação ou da circunstância. Toda decisão deve partir da voz de Deus. Então, eu quero te dar essa chave. Independente se você está passando escassez financeira, problemas familiares, enfermidade, problemas no casamento, não tome uma decisão com base na circunstância. Tome uma decisão com base na voz de Deus. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, não podemos estar agitados e ansiosos. É por isso que a crença no amor de Deus como Pai é a base para que nós possamos viver um relacionamento genuíno. Porque eu estou vivendo uma situação tensa. Eu admito isso. Eu considero isso. A fé não nega a situação, meu nobre. A fé não nega. Lembra de Abraão? Abraão considerou que o corpo dele não tinha mais vitalidade. Ele olhou para a situação e falou assim: realmente, meu corpo da minha esposa, sem jeito. Ele olha para a circunstância. A fé não foge da circunstância, tá? A fé encara a circunstância. Porém, ela encara a circunstância com uma certeza interna de que existe uma solução. E por isso que você consegue continuar dentro de si com paz. É ilógico, você sabe que é ilógico, por isso que é a paz que excede o entendimento. Não dá para entender, mas é uma paz que você sente dentro de você, esperando uma direção. Eu lembro certa vez que eu e minha esposa morávamos num apartamento e a mulher pediu o apartamento para nós e minha esposa estava grávida. E ela queria o apartamento de volta. E a gente tinha que mudar. E Deus começou a nos conduzir para morar em um lugar em específico. E teve um dia foi muito difícil porque as coisas não estavam dando certo. A gente tentava alugar, não dava. Tentava isso, não dava. E aí era uma sexta-feira e minha esposa estava chorando porque ela estava grávida de 6 meses, meu nome. 6 meses. E a gente ainda não sabia para onde ia. E ela olhou para mim e falou assim: amor, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não tenho berço, eu não tenho roupa do neném, eu não tenho quarto, e nós já estamos com 6 meses. Não tem coisa que machuca mais o coração do homem do que ver sua esposa chorar. Eu olhei para ela e falei assim: amor, Deus não está falando conosco até agora sobre tudo que está acontecendo? Ela falou: sim.
Então nós só vamos agir quando ele falar o que é para fazer. Se ele falou que é para nós irmos para aquele lugar, é para lá que nós vamos. E eu só vou para outro lugar se ele falar que é outro lugar. Nós temos que confiar em Deus quando tudo está dando certo, e nós temos que confiar em Deus quando tudo está dando errado. E ela olhou para mim e falou assim: ok. E aquele dia, um dia tenso. Esse dia é marcante para mim, porque eu estava numa pressão muito grande externa. Eu falei isso para ela e eu saí para jogar basquete. Eu falei: eu não vou ficar aqui trabalhando mais, eu não vou entrar no meu quarto e falar que eu vou orar até Deus falar, porque tudo isso para mim é incredulidade. Deus já falou. Ele tá conduzindo, ele tá fazendo, então eu vou descansar. Eu saí e fui jogar basquete. Depois, no decorrer dos dias, as coisas se resolveram e nós fomos para aquele lugar que realmente ele falou que era para nós irmos. Porém, por que que eu tô te contando isso? Porque para mim foi a maior pressão é ver a minha companheira insegura com a situação. E aí vem, se levanta todas as suas crenças, porque um homem, se ele tá preso no padrão da sociedade, ele pensa: eu tenho que prover a segurança, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que prover minha família, eu tenho que fazer aquilo. Tudo um monte de crença da sociedade, não é da Bíblia. Eu sei que quem é o supridor da minha família é o meu pai. E naquele momento eu depositei uma fé em Deus num risco e Deus supriu. E no meio dessas experiências nós vamos construindo experiências com o amor de Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você reflita de verdade qual é o Deus, qual é a imagem de Deus que você guarda no seu coração. Eu quero fazer uma experiência, eu vou fazer uma experiência bem rápida com você de 1 minuto para você ver isso, tá? Eu faço muito isso, eu acompanho muitos alunos de mentoria individual e, e eu conduzo eles para dentro do próprio coração. Às vezes conduzo no céu, na sala do trono, mas dos lugares que eu gosto é conduzir para dentro do próprio coração. Por quê? Porque eu preciso saber e você precisa saber qual é a imagem de Deus que você carrega. Eu lembro de muitos alunos, eu falo assim, vamos para dentro do seu coração. Ok, agora Jesus está chegando, o Espírito Santo está chegando, eu vou conduzindo, segundo o Espírito Santo vai me conduzir. E aí eu pergunto, qual é a imagem de Deus que está aí no seu coração? Cara, grande parte. Ele está sentado num trono, bem longe e bem distante. Ele é soberano, mas é como se não tivesse acesso. E aí, naquele processo, eu vou desconstruindo aquela imagem e construindo, às vezes não numa sessão só. Mas por que isso é importante? Porque isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. A imagem que você carrega do pai. Porque pensa comigo, ele entregou o filho dele, por amor a você. Você acha que ele não tem preparado todas as coisas? Você acha que ele não tem solução para os seus filhos, para a sua família, para as suas finanças, para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua empresa? Cara, ele entregou o que é mais precioso para ele em favor de você. O que é para ele trazer uma provisão sobrenatural, trazer uma solução sobrenatural. Porém, para que nós vivamos essas coisas, nós precisamos confiar nele como pai. Deus, ele é pai, mas ele também age por princípios. E um dos princípios do mundo espiritual é você precisa crer para que aconteça. Se você depositar em Deus fé que ele é um provedor e supridor, você vai viver provisão. Se você depositar fé em Deus, que ele é um protetor, você vai viver proteção. É lógico que ele protege muitas vezes até quando nós não cremos, sim, obviamente. Ele nos protege de um monte de acidente que a gente nem tem ideia de que teríamos vivido. Porém, grande parte das coisas que nós vamos acessar do mundo espiritual só com fé, só honrando aquilo que o mundo espiritual está mostrando. Então eu quero fazer isso com você agora, tá? Eu vou pedir agora. Primeiro eu quero só pedir, principalmente para os homens, se você não tem esse costume, sabe? Fechar os olhos e ver, imaginar. Eu faço isso todos os dias. Eu passo tempo com Jesus na minha imaginação. Mas isso uns 3 anos atrás eu não fazia. Eu não tinha ideia, eu achava só lorota. Então eu vou te preparar para isso. Tudo que você vê, acredite.
Deposite um pouco de fé naquilo que você está vendo na sua imaginação. Vai vir perguntas assim: ah, mas não sou eu que estou criando isso. Ah, não sou eu que estou fazendo tudo isso acontecer. Ah, não é coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça, obviamente, porque está lá. Mas o Espírito Santo também está lá. E ele vai usar a sua própria imaginação para ter comunhão com você, tá? Para te revelar muita coisa. Então, abandone um pouco a lógica e a racionalidade agora, tá bom? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou fazer isso rápido, tá? Eu não vou fazer isso com muito tempo, não. Coisa de 2 minutos, vai. Vamos dizer 2 minutos, só para você preparar primeiro para ver. Então, feche seus olhos no lugar onde você está. Se você estiver dirigindo, não feche seus olhos, por favor. Respire fundo, lentamente, pelo menos umas 6 vezes. Bem devagar, o mais lento que você conseguir. Inspire lentamente e expire lentamente. Quando você respira profundamente, você faz com que seu cérebro e coração entrem em harmonia. Agora, de olhos fechados, não abra os olhos. O Espírito Santo vai te conduzir para dentro do seu coração. E o seu coração vai se apresentar para você como um ambiente. Pode ser uma casa, pode ser uma sala, pode ser uma floresta, pode ser uma praia. Ele vai mostrar para você uma imagem. Vai ter uma grande representação para você, que talvez você não tenha clareza agora, e não se preocupe com isso. Só absorva o que você está vendo. Ou, se você não está vendo nada, o que você está sentindo, o que você está percebendo. Agora, nesse lugar, você vai pedir para o Espírito Santo. Você vai falar com ele agora. Espírito Santo, mostra-me o Pai. Preste atenção naquilo que ele vai te trazer. Qual é a imagem? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Qual é a convicção que você tem ao ver o Pai? Se você que já está vendo, fica curtindo esse momento aí. Você que não está vendo, faça a pergunta de outra forma. Faça assim, Espírito Santo, me leve aonde o Pai está. Conduza-me até o Pai. Uma última pergunta. Eu estou tentando trabalhar as diferentes formas de sentidos. Você vai perguntar para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, defina em uma palavra ou em uma frase quem é o Pai. Escuta o que ele vai falar. Agora, infelizmente, eu vou te tirar desse lugar. Pode abrir os olhos. Digita no chat
o que você viu, o que você sentiu. Compartilha conosco. Compartilha conosco agora a experiência, assim, em poucas palavras. Eu sei que não dá para falar tudo escrevendo, é só em poucas palavras. O Espírito Santo me disse isso, eu vi isso. Só compartilha. Eu senti isso, eu tive convicção disso. Porque é importante esse processo de expor, tá? É muito importante. O primeiro, enquanto você digita aí, por que que eu tô fazendo isso? O primeiro processo para você entender, para você ter um relacionamento de Deus como um pai amoroso, é você entender qual a imagem que você carrega. Se você carrega a imagem já de um pai amoroso, é possível intensificar isso? Sim. Mas você já está bem, vamos dizer assim. Agora, se você quer viver a experiência com um pai amoroso, que você vê lá dentro de você um pai rancoroso, identificar essa imagem é o primeiro processo da mudança. O primeiro processo da mudança é identificar. Olha, que lindo, ele é meu pai. Eu vejo uma poltrona virada para mim, cor branca. Me vi na sala com os meus pés sobre os pés dele, segurando nas mãos, andando em todos os cômodos. Show. Resumindo, foi muito bom. Novamente, foi a primeira vez que eu fui em uma praia com ele. E a frase que escutei: Eu sou a tua segurança. Eu sou a tua segurança, acredito. Eu senti como uma luz invadiu meu ser, a palavra interior. Eu vi ele no jardim, lá estava minha mãe falecida. Uau! Me vi em um lugar grande e transparente, molhado e cheio de formas geométricas bem grandes. Eu vi o pai me abraçando com um pano grande e macio. Vi uma cortina lá dentro, tinha uma luz muito forte. Eu vi o pai consertando coisas, bem concentrado. Ele olhava para mim e depois voltava a trabalhar no que estava fazendo. Show. Agora, vão compartilhando aqui, eu não vou ler todos, tá? Quando você desfruta. Na verdade, a chave que eu te dei, se você já não faz isso, é seus momentos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vá para dentro de você dessa forma. Hoje, para saber o que que eu iria falar, eu fiz isso. Sentei no meu sofá, respiro fundo, fecho meus olhos, acalmo e vou direto para um lugar é o lugar que eu vou sempre que eu quero falar com eles. Não sempre, mas a maioria das vezes. É a árvore da vida. É um lugar muito, um jardim enorme, uma árvore gigante no meio do jardim enorme, e tá os três lá sentados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu chego cumprimentando, sento e vou ali. Às vezes eu fico ali parado, desfrutando da presença, às vezes eu faço perguntas. E hoje eu fiz perguntas, Espírito Santo, o que o senhor quer que eu fale no Aviva? Aí ele falou assim: meu amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Quando você crê num Deus rancoroso, você sempre está supondo que ele quer te castigar. Logo daí vem o medo. Mas no amor, quando você constrói uma imagem correta, você redesenha a imagem de Deus no seu coração como um pai amoroso, esse medo some. Esse medo de falhar, esse medo de errar. Porque até para sua falha ele já tem suprimento. Até para sua falha ele tem provisão. Uau, show. Agora eu quero fazer algo diferente também, que a gente não sei se já fizeram em um momento que eu não estava, que é dar a oportunidade para você fazer pergunta. Eu vou responder no máximo 5 perguntas, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Você que quer fazer uma pergunta sobre esse assunto, sobre o amor de Deus, sobre paz, sobre isso que você viu, você vai levantar a mãozinha no Zoom. Principalmente se você quer perguntar, Abner, como que eu não consigo confiar em Deus nessa área, eu não consigo fazer isso, eu não consigo e eu quero aprender a fazer isso, fazer aquilo. Eu vou procurar ser direto e objetivo para te auxiliar. Só que eu vou pedir uma coisa para você: vá direto na pergunta. Eu sei que é bom, quer contar história, mas não é o momento agora porque a gente quer responder o máximo de perguntas. Então, vá direto na pergunta. Qual é a pergunta? Tá bom? E o meu conselho é: levante a mão e faça a pergunta. Levantar a mão e fazer pergunta é se expor. Se expor é um caminho para a cura. Vamos lá. Alessandra, você consegue abrir o seu microfone?
Eu já liberei aqui para você poder abrir o seu microfone. Abra o seu microfone e faça a pergunta. Olá, boa noite. Boa noite. É, quando eu estava nessa visão, essa cortina, existia essa cortina. Mesmo a cortina se abrindo, eu não consegui, chegar perto de Deus que estava sentado ali no trono. Será que eu vejo ele como um Deus punidor? Às vezes eu tenho na minha vida muita coisa que eu falo, ai, eu acho que eu estou passando isso por algumas coisas que eu fiz no passado ou consequências. Então, será que é isso que eu vejo um Deus punidor? Eu acredito, pelo que você está me falando, não tem mais tanto a ver com Deus, mas tem a ver com a sua autoimagem, a maneira que você se enxerga. Porque assim, a imagem que nós temos de Deus reflete na imagem que nós temos de nós mesmos. Por exemplo, se eu enxergo Deus como punitivo, eu sempre vou me enxergar com alguém digno de punição. Lembra que a Bíblia diz, você é a imagem e semelhança de Deus? Então a imagem que você carrega de Deus é semelhante à imagem que você carrega de si mesmo. Logo, se você acredita em si mesmo como uma pessoa que falhou muito, eu falhei muito, eu errei muito. Provavelmente você tem algum tipo de crença assim, porque você já soltou na frase, né? Então, eu falhei muito, eu errei muito. É como se você não fosse digna de entrar na presença dele. Só que isso nós aprendemos com quem? Com a religião e não com Deus. Verdade. Porque o nosso comportamento não muda o que Deus pensa de nós. Por quê? Por causa do sacrifício. Nós nos tornamos um só com Ele. Logo, quando você vai entrar na presença de Deus, é como se o próprio Cristo estivesse entrando na presença de Deus. Você foi revestida pelo sacrifício e pelo sangue dele. Aí você vai Uhum. precisar fazer o quê? Abandonar o que a religião ensinou e aceitar quem você é nele. Tá pronta para fazer agora? Sim, Tá? sim. Então, feche seu olho aí. Vai de novo nessa cena. Veja Deus, só que veja a cortina fechada. A cortina tá fechadinha ainda. E ela vai começar a se abrir na sua frente agora, a cortina. Sem abrir os olhos, me fale o que você tá vendo. Continuo só a luz lá dentro. Certo? Agora você vai ver, você vai olhar para o seu lado direito. Olha para o seu lado direito nessa visualização. Jesus está do seu lado e ele pega na sua mão. E ele fala no seu ouvido: Eu rasguei o véu. E o caminho está liberado até ele. E ele pergunta para você: Você quer que eu vou com você até o Pai? Sim, Então permita que sim. ele te conduza até o Pai. Pode entrar, entra. O que você sente enquanto você entra? Eu tô sentindo ele me carregando, me levando mesmo. É Agora como você se eu estivesse pulando, pulando? comemorando. Show. Agora você vai orar comigo. Continua na visão, não abre os olhos. Você vai orar comigo. Eu vou orar e você vai repetir, tá bom? Tá bom? Ok. Tá, então vamos lá. Você vai olhar para o Pai na sua visão e você vai orar comigo agora. Você vai falar: Pai, Pai, eu renuncio eu renuncio à mentira de que eu sou uma pecadora.
a mentira de que eu sou uma pecadora, de que eu não sou digna de que eu não sou digna de entrar na sua presença. de entrar na sua presença. Eu renuncio à vergonha, Eu renuncio à vergonha, à culpa à culpa e o medo. e o medo. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu vou entrar na sala do trono eu vou entrar na sala do trono com ousadia, com ousadia, porque eu estou todos os dias porque eu estou todos os dias de mão dadas com Jesus. de mão dadas com Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Brevemente, fala para Deixa mim eu, como você se sente. deixa eu compartilhar algo bem rapidinho. Eu sempre tenho essa dificuldade de entrar na sala do trono mesmo. Sempre tenho essa dificuldade, né, nessa conexão. O Espírito Santo fala comigo, mas eu tenho a dificuldade. E eu creio que isso foi quebrado. É, Quando você estava falando, orando, me veio totalmente essa dificuldade que eu tenho de entrar na sala do trono. agora, fala assim comigo. Eu tinha essa dificuldade Eu tinha essa dificuldade. e a partir de hoje não tenho mais. E a partir de hoje eu não tenho mais. Amém. Muito obrigado pela sua Amém. habilidade, tá? Muito obrigado pela sua pergunta. E depois, na próxima Viva Zoom, compartilha conosco. Compartilha lá no grupo o decorrer dos dias, tá bom? Amém. Amém. Show. Obrigada. Fala, Evânia. Boa noite, Abner. Boa noite a todos. A minha pergunta é: como que eu posso confiar inteiramente em Deus em todas as áreas da minha vida? Quando eu pergunto como eu posso agir e como é que eu sei que eu estou agindo em confiança com Ele? Certo, uma boa pergunta. Como é que eu sei que eu estou agindo confiando em Deus? Sim, Certo. Maravilha. Deixa eu tentar responder isso de uma maneira bem simples. Uma chave que o Espírito Santo me ensinou e ele me relembrou esses dias através de uma sessão que eu estava é o nosso ser espiritual, ele está em conexão contínua com o Pai. O nosso ser espiritual, nós somos espírito, alma e corpo, certo? A nossa alma, ela é agitada. Ela quer fazer coisas. Fazer, 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 fazer. Nossa alma, nosso ego quer fazer coisas para se sentir útil. Isso vem do ego. Nosso espírito, ele não precisa fazer nada, ele sabe quem ele é. Por isso ele é calmo. O espírito é calmo. A alma é agitada. Uma das coisas que eu sei na prática se eu estou andando em fé é se eu estou calmo, se eu estou em paz. Se está me gerando agitação e inquietação, essa origem não é divina. A Bíblia é bem clara: não andei ansiosos com coisa alguma, não se preocupe com o dia de amanhã, não andeis inquietos com coisa alguma, porque isso não vem de origem divina. A inquietação vem da alma, do medo, da preocupação e da ansiedade. Então, como você vai saber se você está agindo em fé? É se você está agindo em paz. É claro que muitas vezes você vai sentir medo e você vai precisar enfrentar o medo com a fé. Não quer dizer que você não vai sentir medo nenhum. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão profissional. Você tem uma vaga para sair. Eu tenho que sair do meu. Eu sinto Deus me direcionando para sair do meu emprego e ir para outra área. Vou te dar um exemplo. Você vai sentir medo? Lógico. Você vai fazer uma transição de carreira. Mas a pergunta é: a decisão de transicionar te dá medo? Você tem medo da mudança ou medo da decisão? Não, a decisão eu sei que é de Deus, eu tenho medo da mudança. Percebe que a decisão não te dá medo, te dá paz.
porque você sabe que ela vem de Deus. Então você está agindo em fé, porque você não vai ficar inquieta. Toda vez que você está inquieta, ansioso e preocupado, você precisa chegar para sua alma e falar assim: aquiete-se e deixe o Espírito governar, tá? Porque toda ação ansiosa e inquieta acaba sendo ações impulsivas ou reativas, que é você precisa tomar uma decisão, não consegue tomar por causa do medo. Então, para mim, o maior identificador é a paz, a calma e a tranquilidade. A confiança sempre vai produzir descanso. Consegui ajudar? Sim, fez total sentido. Eu tive uma experiência, na verdade, hoje, achei interessante. Não sei se eu posso compartilhar. Lavando o meu carro, que há muito tempo eu não estava lavando. E eu senti paz e eu achava que se eu parasse para lavar o meu carro, eu, eu ia perder tempo. E vinham vários pensamentos. Aí veio na hora quando você falou, veio esse momento. Eu senti muita paz lavando o meu carro, me Show. sentindo bem. Você deu uma chave muito importante. Você percebe que a geração de hoje ela tá muito com esse pensamento. Cara, eu não posso perder tempo. Por quê? Há um Uhum, nível de ansiedade absurdo. Eu tenho que sempre estar produzindo. Sempre tem que estar fazendo, tem que estar fazendo, tem que estar fazendo. Eu tô atrasado. Vem da linha da comparação, de ficar olhando story, a vida do outro que tá tendo sucesso na mesma idade que você. Aí você acha que você tá atrasado. Vem, produz tudo isso e aí eu começo a agir com base nisso. Mas se você está plenamente em Deus, você vai estar calmo. Você sabe que ele nunca perde o controle. Ele nunca é pego de surpresa. Uma direção de amém. Deus acelera a sua vida em 10 anos. Por isso que não é sobre você acelerar, é sobre você deixar ele te acelerar. Certo? Muito obrigado. Certo. Eu posso fazer outra pergunta? Pera aí, deixa eu ver se só tem mais uma pessoa que tem alguma pergunta. Eu vou responder só mais uma, meu nobre. Como as perguntas Tá. demoraram um pouco mais de tempo, só mais uma. Tem alguma outra pessoa que queira perguntar? Se você não tiver com vergonha de abrir o microfone, faça a pergunta no chat. E aí nós vamos para um outro momento. Faça a pergunta no chat. O primeiro medo que você precisa vencer hoje é o medo de fazer perguntas. Vou botar até 10, hein? Show. Pode perguntar, Ivânia. A pergunta é: como que eu posso manter a constância, é, de ter esse momento de meditação, como você fez aqui, diária com Deus, Como, de acessar o trono? como ter constância? Ou como se concentrar? Isso, isso. Às vezes eu acordo de manhã e eu me vejo saindo um pouco, aí eu que vou me forçando para poder ler a palavra, e eu me vejo saindo um pouco da presença, de buscar, entendeu? Querer fazer só a minha vontade. Certo. O nome, ou a resposta dessa pergunta vem com a palavra prioridade. Você sempre vai dar atenção para aquilo que é prioritário para você. Portanto, tipo, se Deus não for a sua prioridade, você sempre vai tender a ir para outro lugar. Na verdade, é assim, ó. Você sempre vai saber o que é a sua prioridade segundo as suas ações. Se você começa a fazer as coisas e fala assim, ah, depois eu oro, depois eu passo tempo com Deus. E vai trabalhar, e vai cuidar do filho, e vai treinar, e vai fazer, depois eu passo, depois eu passo, depois eu passo, depois eu passo. Obviamente que Deus não é sua prioridade. O seu comportamento já está revelando isso. Só que você não deve enxergar isso com culpa. Eu sei porque eu faço direto, eu vejo, eu tô tendo comportamentos que não condiz mais com a minha identidade. Só que no momento que a gente olha para isso com culpa, a gente volta para a identidade de pecador. Porque culpa não provém de Deus, nunca provém. Culpa, vergonha e medo não vem de Deus. Logo, o que que eu olho? Eu falo assim, ah, então quer dizer que eu não estou colocando Deus como prioridade? Então o que está no lugar de Deus aqui no meu coração? Aí você avalia. O que você tem gastado mais tempo? O que tem sido
entronizado nas suas preocupações. Aí você pensa, é trabalho, é treino, é corpo, é Instagram, sei lá o que seja. Você vai, naquele momento, você vai tomar uma decisão. Não precisa de fazer um jejum de 7 dias, fazer a campanha. Você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão. Fala assim, ah, tá, então meu trabalho está entronizando o lugar de Deus. Então, ó, a partir de hoje, Pai, eu me arrependo de ter colocado o meu trabalho à frente de Ti. E a partir de amanhã, eu quero dar prioridade a Ti na minha vida. Só que essa é a maravilha do Evangelho. A maravilha do Evangelho é as próximas palavras. Espírito Santo, eu não sei fazer isso. E eu preciso de ajuda. A maior chave do Evangelho é que não é você que se muda. Você permite o Espírito Santo te mudar. No momento que você rende e fala assim, Espírito Santo, eu já entendi que eu sou assim. Eu coloco o meu trabalho acima de ti. Eu me arrependo, mas eu não sei me mudar. Eu me rendo e deixo o Senhor me mudar. E simplesmente comece a sentir o mover dele através de você, passando mais tempo em oração, mas entendendo que não é você que vai criar isso. É o Espírito Santo que vai criar isso diariamente. Por isso que é importante a gente se arrepender rápido. Show? Prioridade é a Show, palavra. Maravilha? gratidão. Muito obrigado, Evânia. Muito obrigado, Alessandra, por vocês serem vulneráveis e fazerem as suas perguntas. Agora, vamos partir para um outro momento, que eu começo permitindo, dando liberdade aí para Ana, para Bruna, para o Gabriel. O que vocês estão sentindo do Espírito? Se quiserem falar algo, só me interromper aqui, fiquem à vontade, tá bom? Ô, Abner, eu vou repetir uma frase que acho que eu já falei aqui no Aviva Zoom, devo ter falado algumas vezes, porque é uma frase que eu coloquei num post-it e colei na porta da minha geladeira, para eu todos os dias olhar. O medo é a fé no Deus errado. Então, todas as vezes que, de alguma forma, o medo ele tá falando mais alto, é que eu tô crendo num Deus com letra minúscula. E na verdade ele não existe, ele está aqui, né? Então eu estou criando um Deus e eu estou acreditando nele, que ele é maior que o meu Deus, com um D maiúsculo, que é o único. Então eu estou colocando no lugar errado, sabe? O meu pensamento, aquilo que a minha fé, né? Então, enquanto você falava, eu não tinha como não lembrar dessa frase que eu olho ela todos os dias, para eu não esquecer nenhum minuto do meu dia. O medo é a fé no Deus errado. E é do Bill Johnson. E essa frase. E logo no início, assim que ela entrou, eu vi uma imagem e eu queria dar uma palavra para Luciane Almeida. Se você me permite, Abner, rapidamente. Luciane Almeida. Antes mesmo do Abner fazer essa ativação, pedir para que todos fechassem os olhos, eu vi uma cena. Sabe aquelas piscininhas quando a criança é bem pequenininha? E aí leva para a praia ou coloca no quintal uma piscininha bem pequenininha que só cabe praticamente a criança e mais uma outra criança bem pequenininha, aquela redondinha. Eu vi você nessa piscininha e E você, assim, reduzida ali como um bebê, mas com um rosto já de adulta, sabe? Mas você ali pequenininha, e aí você ia se levantando e crescendo porque alguém te dava a mão para você levantar dessa piscininha. E esse era Jesus, ele te dava a mão para que você levantasse dessa piscininha. E essa piscina, ela estava na areia da praia. E aí ele ia te dando a mão e te conduzindo para que você entrasse no mar. E aí você passava o primeiro caixotinho, o primeiro caixote de água, sabe? Aquela quando a água quebra assim, e você passava e você tinha assim aquele olhar de, ai meu Deus, eu vou cair aqui vou levar um caixote aqui, né? Logo no início ali onde a onda quebra. E ele ia te conduzindo cada vez mais para aquela água, ela ia aumentando o volume, né? Aumentando ali a altura dela. E aí você ia, nossa,
tipo, com aquela feição de medo, e ele, eu tô com você, e ele de mão dada com você e te conduzindo para uma água mais profunda. E eu quero declarar sobre a sua vida que chegou o tempo dessa água mais profunda sobre a sua vida. Chegou o tempo de realmente crer que acabou o tempo da piscininha. Que você tá sentadinha ali, só tá batendo. Não tem nada de risco ali, né? Bate ali na sua perna. Chegou o tempo de você dar a mão sem saber se o caixote vai te pegar, confiar realmente que o teu pai tá segurando a sua mão e ele não vai deixar você cair, ele não vai deixar você afundar, não vai deixar entrar água pelo seu nariz, pela sua boca, você não vai afundar. E ele tá te conduzindo para essa água mais profunda, que é o relacionamento com ele, sem medo. Não tenha medo do que vai acontecer, não tenha medo de como vai ser o próximo nível. Só confia que ele tá puxando você para essa água mais profunda, tá bom? Deus te abençoe, Luciane. Maravilha. Gabriel, Bruna, vocês estão livres se quiserem falar. Se não quiser também, tá ali. É, é algo que tem a ver com a palavra, né, Abner? Que o Senhor tem ministrado no meu aonde o Senhor tem me transformado. A gente não tá conseguindo te ouvir. Vê se melhora agora. Alô, alô, alô. Melhorou, boa. Melhorou? Tem que dar uma mexidinha aqui no fone. Enfim, a gente não pode, nós não fomos chamados pelo Senhor, salvos, para ser movidos por necessidade, né? Eu não sei se eu falei isso em alguma outra ocasião aqui, mas é algo que vem queimando muito meu coração. Uma coisa que revolucionou o meu relacionamento com Deus nos últimos tempos foi a gente estar sempre consciente da presença dele, sempre consciente de que ele está fazendo alguma coisa. E esse exercício, gente, que a gente fez agora com o Abner, eu tinha muita dificuldade de fazer esse exercício, né? Eu racionalizava, eu dizia, não tem a menor lógica, eu vou ficar inventando coisa na minha cabeça, né? Eu pensava que tinha que ser uma experiência totalmente sobrenatural, totalmente guiada ali, sabe? E eu tinha que perder os sentidos para poder ser real, como se a nossa mente não fosse real, e a nossa mente é real, os nossos pensamentos são reais. E quando você vê nas escrituras o quanto Deus abomina se fazer imagens de escultura dele, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma imagem de Deus, a gente torna ele algo frio, rígido, né? Imutável no sentido de ele não se move, ele não se expressa, ele não faz nada. E quando você vê Deus com uma imagem feita por mãos humanas, depois fica difícil você fazer um exercício como esse, porque como é que você vai ver um Deus de louça, de madeira se mexer? Olhar para você, tocar em você? Como é que você vai imaginar um Deus inanimado sentindo? Então, a forma como Deus usa para se revelar a nós é exatamente pela nossa imaginação. E é óbvio que ninguém está tirando a Bíblia de cena, né? Toda a revelação que nós temos a respeito de Deus, do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, vem das Escrituras. Mas é a nossa mente que constrói uma imagem dele. E esse exercício é muito importante. Mas não é um exercício só para a gente fazer aqui numa ministração guiada, né? E foi bem legal, a gente viu na prática com a Alessandra aí, ficou muito legal. Obrigado, Alessandra, pela sua disponibilidade e vulnerabilidade. Foi muito importante para todo mundo o seu exemplo aqui. Mas é algo que a gente pode, é um exercício que a gente pode fazer o tempo todo. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Sabe, às vezes Deus precisa curar alguma memória nossa, né, Abner? E aí a gente convida ele para entrar naquela memória, naquela lembrança. O que o Senhor estava fazendo naquele momento, sabe? Não tenha medo de indagar o Senhor o que ele estava fazendo, mesmo nos seus piores momentos. O Espírito Santo pode conduzir você para ressignificar a sua vida inteira, a sua história toda, mesmo as piores situações, porque ele estava lá. Ele estava lá. E é na sua imaginação que ele vai te guiar e vai te conduzir na cura
né, da sua história, da sua memória ali. Então, esse exercício revolucionou minha vida. A parte mais importante, eu acho que a revelação mais importante, foi o que deixou Deus mais pertinho. Uma vez eu falei isso lá na nossa turma da BSSM. Eu hoje vejo Deus mais pertinho. Deus, ele pode estar em qualquer circunstância. Deus não é alguém que eu pergunto para saber respostas. Deus não é uma Bíblia onde eu leio para descobrir o que eu devo fazer, qual é a obediência do momento, né? Qual é o arrependimento do momento. Não que isso não faça parte. Não, é porque ele está mais perto, sabe? Ele pode, a qualquer momento, se manifestar para mim, através da minha imaginação. Seja uma experiência sobrenatural ou não. E ali ele vai conduzir a minha vida, ele vai me acalmar, como o Abner falou, né? Vai tirar nossa alma de cena, vai acalmar nossa alma e vai assumir o controle ali das nossas emoções e das nossas ações, das nossas atitudes. Enfim, eu creio que é isso. Deixa Deus se revelar a você através da tua imaginação. É lícito, não é problemático, não é perigoso, não é errado. Você pode fechar seus olhos a qualquer momento e tentar encontrar ele. E uma última chave que eu me lembro que foi algo que o Senhor falou comigo. Talvez você não tenha tido uma boa experiência com um pai terreno, ou talvez você tenha tido. Uma das formas que eu creio que seja possível você ver o pai é você permitir que a sua mente imagine o pai ideal, mesmo que o pai terreno. Eu desconfio que quando Jesus dizia assim, tudo aquilo que eu vejo o pai fazer, isso eu faço, eu desconfio, Jesus não me falou isso, mas eu desconfio que ele tinha imaginações do pai dele terreno, o adotivo, José, fazendo algo. Porque provavelmente José já tinha morrido quando Jesus começou o ministério dele. Então eu desconfio que Jesus imaginava, ou ele via, ou ele tinha uma visão de José fazendo algo, sabe? Tocando alguém, curando alguém, construindo alguma coisa. Talvez fosse a chave que o Espírito Santo usasse para fazer com que Jesus percebesse aquilo que o Pai estava fazendo. Então permita você imaginar. Se você tem uma boa experiência com o teu pai terreno, talvez você possa imaginar o seu pai num cenário, sabe? Talvez você vai estar no seu trabalho e você vai imaginar o seu pai terreno ali. Se você não teve uma boa experiência, crie um pai imaginário. Crie um pai ideal. Imagina aquele pai que você gostaria de ter tido e você não teve. Então, sempre que você quiser saber onde estava Deus, imagina esse pai ideal naquela situação. Seja na sua memória no passado, seja no seu presente, seja em experiências futuras. Talvez você vai passar por uma situação assustadora. Pai, onde você está? E aí você se permite imaginar um pai ideal. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É algo que eu tenho feito na minha vida. Imagine um pai ideal, presente, bom, todo-poderoso, naquela situação. O que ele estaria fazendo, o que ele estaria falando. Amém? Só umas chaves aí que eu tenho usado para tentar passar aí pela vida, pelas circunstâncias de uma forma melhor. Maravilha, meu nobre. Eu queria só complementar, né, sobre a importância da renovação da mente mesmo, porque é, tudo começa aqui, né? A gente, às vezes, foi o que o Abner falou, a gente tem algumas experiências com a religião, principalmente, e aí a gente constrói conceitos e a gente não consegue acessar a presença de Deus, a gente é severo conosco mesmo, né? E a gente cria regras e padrões de coisas que sabe que o Senhor nunca nos deu isso. E a gente precisa renovar a mente em todo o tempo. E assim, a gente passa por situações que vão sempre nos querer levar para aquele ponto em que a gente funciona com base no que a gente aprendeu dentro da religião. E a gente precisa constantemente
voltar para os pés do Senhor, voltar, né, para aquilo que Ele tem dito ao nosso respeito, a consciência da presença do Espírito Santo é o que nos ajuda a manter focados, entendendo o que o Pai está dizendo a respeito, o que Ele está direcionando para aquele tempo, para aquele momento. E isso vai nos ajudando, vai nos orientando. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, a consciência da presença dele o tempo todo é o que vai nos dar essa ponte de tentar entender e de tentar saber o que ele está fazendo e caminhar nesse sentido, né? Sabendo que nós somos dignos por causa do que Cristo fez. Às vezes, a gente tende de certa forma, menosprezar o que Jesus fez na cruz porque a gente acha que não foi suficiente. Então a gente acha que a gente tem que fazer do nosso jeito, que aquele jejum precisa ser daquele jeito, que você precisa fazer isso, precisa fazer, né? E aí a gente acaba saindo daquilo que Jesus fez, da graça dele que foi derramado sobre nós. Então, assim, que a gente sempre volte, né? Quando a gente sair que a gente sempre volte e que a gente sempre se alinhe com o Espírito Santo. E a gente nunca faça parceria com as mentiras do inimigo. Porque eu mandei até uma mensagem para a Alessandra no privado, mas eu acho que ela nem viu, né? É, é, para você, assim, não ter medo, né? O inimigo às vezes tenta nos convencer que nós não somos dignos de acessar a presença de Deus. É, é, e ele traz os nossos erros, os erros do passado, e ele tenta nos convencer de que nós não somos dignos de acessar a presença, e aí cria uma barreira, mas a gente quebra a parceria com essa mentira e coloca o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado, como sendo sangue suficiente, que foi capaz de derramar para nos reconectar e nos reconciliar com o Pai novamente. E ele não olha para o nosso passado, né? Ele olha para o nosso presente. E aí, no nosso presente, a gente sempre precisa saber, Senhor, o que você está fazendo? Porque eu quero fazer contigo. E aí, quando a gente sair dessa posição, a gente rapidamente se conectar. E isso que o Abner falou, essa respiração aqui para mim, por exemplo, no início, foi super importante, porque quando você para tudo, a gente vive numa geração, né, de muita ansiedade de que a gente está o tempo todo fazendo algo. Mas quando você silencia as vozes, você silencia os ruídos, você silencia tudo e você para assim, e uma simples respiração é o suficiente muitas das vezes para te conectar e te trazer de volta para o lugar que o Senhor quer que você esteja. Então, que seja um exercício, sabe? E não olha para o passado, Alessandra. Não olha para o seu passado, sabe? Olha para o seu presente, para aquilo que o Senhor está te dando hoje. Eu creio que hoje é que destravou algo na sua vida, sabe? E você, eu sinto o Espírito Santo querendo te levar mais fundo. Foi isso que eu coloquei na mensagem. É como se ele quisesse te levar para mergulhar mais fundo, sabe? Você só precisa deixar que ele te leve, para não ficar ali na margem, sabe? Não ter medo, é mergulhar fundo, tá bom? É isso, Abner. Amei. Eu vou deixar uma chave para você bem simples, mas que mudou minha vida. A frase "eu não sou digno", ela soa como humilde, ela não soa? Mas ela é extremamente orgulhosa, essa frase. Porque você está acreditando que o seu comportamento é mais poderoso que o sacrifício. Isso mudou minha vida. Porque a religião, ela nos ensinou uma humildade disfarçada, uma falsa humildade. Eu não sou digno, quem sou eu para entrar na presença de Deus? Mas isso, na verdade, é orgulho. Porque se Jesus ele abriu o caminho está livre. No momento que você pensa, eu cometi um erro, não vou entrar, então você é orgulhoso. Porque você acha que o seu erro é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Pense nisso.
quando as trevas trouxerem esses pensamentos, eu não sou digno, olha o que eu fiz. Lembra que uma gota do sangue, uma gota do sangue de Jesus perdoa todos os seus pecados. Uma gota. E aí você entra com base naquilo que ele fez. Isso é humildade. Humildade é viver a partir de quem Jesus é e do que ele fez. Ponto. E uma pessoa humilde que aceita o que Jesus fez, muitas vezes ela vai parecer arrogante, mas ela é humilde. Não, se Jesus fez, é meu, filho. Eu vou sentar na mesa e eu quero tudo. Eu quero revelação, eu quero o dom do Espírito Santo. Jesus pagou por isso. E aí a pessoa olha, nossa, como que você pede? Jesus não te deve nada. Não, realmente ele não deve, ele já deu. Eu não tô falando, eu não tô pedindo para ele me dar, ele já deu. Eu só preciso crer e me apropriar disso. É isso. E o filho sempre, sempre, quando a sua identidade de filho é ativada, ela vai trazer para você segurança e ousadia. Em todas as decisões, tá? Não só decisões espirituais. Todas as áreas da sua vida. Porque você tem segurança na sua retaguarda. Você já viu uma criança que cresce com um pai presente? Ela é ousada, irmão. É segura de si. Um pai presente saudável, tá? Não um pai superprotetor, um pai presente. E eu gostaria de finalizar com um ponto que o Espírito Santo me comunicou: a diferença de castigo e disciplina. Porque o texto diz: o medo supõe castigo. Muitas vezes nós temos medo de algumas ações, mesmo que sejam inconscientes, porque pensamos que Deus vai nos castigar. Deus não castiga. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina e castiga aquele que ele ama. A palavra disciplina, ela vem de amor. Correção com amor. A palavra de castigo vem de punição com ira. Logo, o que é a diferença da disciplina para o castigo? O castigo é quando você espera que Deus vai fazer algo por causa do seu erro. Porque você merece a ira dele. Esse é o castigo. A disciplina é que você sabe que Deus está te conduzindo para o lugar porque ele está formando o seu caráter para de fato ser tudo que ele te chamou para ser. Ele está te conduzindo para ser a imagem de Cristo. Na verdade, quando você tem uma visão muito clara de Deus, do amor dele, você até procura o juízo dele. Porque nós temos medo dessa palavra, né? O juízo de Deus. O juízo de Deus vai vir sobre você. Mas o juízo de Deus só vem de acordo. O juízo de Deus vem ainda? Lógico. O juízo, não só o juízo final, estou falando de um juízo quando a justiça de Deus age na nossa vida. Para remover aquilo que não condiz mais com a nossa identidade. Logo, quando o juízo de Deus vem, ele não vem para nos punir. Ele vem para arrancar aquilo que está atrapalhando de sermos tudo o que nós nascemos para ser. Por isso que muitas vezes passamos por situações, quando você está passando por uma situação de pressão e de deserto, se você tiver uma imagem errada de Deus, você fala assim, Deus está me punindo. Mas se você tiver uma imagem clara de Deus, Deus está me treinando. E isso muda tudo como você passa cada fase da sua vida. Lembre-se, disciplina está fundamentada no amor. Castigo está fundamentado no medo e na punição. Deus disciplina ao filho que ele ama. Um filho, uma criança de verdade, humana, ela sabe que o pai ama ela, sabe onde é? Não é nos brinquedos, é na disciplina. Mesmo que seja inconsciente, tá? Uma criança de 9 anos sabe disso? Ela sabe. Inconscientemente, ela sabe que o pai dela está disciplinando porque ama. Quando os filhos, você já viu em filme ou você já conheceu alguém que tem um pai ausente? O pai ausente não disciplina, certo? Como que a criança se sente? Abandonada. Porque o pai não está perto, não está disciplinando, não está orientando, não está treinando. E a Bíblia diz em Provérbios: o pai que não disciplina o seu filho não o ama. Por isso que se você estiver passando por algum momento de disciplina, de deserto, de processo, entende que é o amor de Deus que está fazendo isso com você. Porque Deus não quer permitir que você fique rodando no mesmo lugar pro resto da vida. Vamos treiná-los. Vamos treiná-lo. Ele chega para o Pai, ele chega para Jesus e chega para o Espírito Santo e fala: vamos treiná-lo? Vamos. Então ele passa por isso
com você. Amém? Abner, só para complementar, posso? Claro. O que acontece, né? Dentro disso daí que o Abner está falando, a respeito da disciplina, a gente precisa também compreender, Abner, que muitas das coisas que nós passamos, né, coisas ruins que eu quero dizer, elas, elas não são ações diretas de Deus. Isso a gente tem visto muito. A pessoa passa por um problema, ou ela observa um problema na vida de outra pessoa, uma enfermidade, uma luta financeira, enfim, qualquer coisa ruim. E como ela entende Deus no controle, Deus soberano de todas as coisas, logo, se aquilo está acontecendo comigo, é porque Deus está fazendo. E se não é Deus que está fazendo, Deus está permitindo, porque ele tem um propósito. E a gente parece que tira da equação Satanás. A gente parece que tira da equação os nossos próprios atos, que têm consequências. E não só nós. Existem os atos das outras pessoas, que muitas das vezes nos prejudicam de fato. E sabe, muitas dessas circunstâncias ruins não são ações diretas de Deus. E também não são permissões, porque tem muita coisa que acontece nessa terra que não é permissão de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que vencer isso. Nem tudo o que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Gabriel, mas Deus pode todas as coisas. Ele é soberano, ele pode todas as coisas. Mas ele nos deu livre arbítrio. E tem muita gente vivendo aquém da sua identidade. E tem muita gente vivendo abaixo do que precisaria estar vivendo. Muitas das vezes nós estamos vivendo abaixo do que a gente poderia viver, porque nós estamos crendo em coisas erradas. E nós precisamos entender, Deus não está punindo a gente, Deus não está punindo nem mesmo aquela pessoa que você sabe que está vivendo de um jeito errado. Deus não está punindo ela. A pior coisa que tem, gente, é você ver a pessoa que cometeu um erro, né, ou você acha que cometeu um erro, e ela então sofre algo, ou ela morre, e fala assim, ah lá, tá vendo? Deus pesou a mão. Essa disciplina que o Abner está falando, gente, não é a punitiva, é disciplina para restauração, é para puxar de volta, é para puxar para perto. Deus disciplina gritando, eu te amo. E é isso que nos leva ao arrependimento. Você está vivendo de um jeito que não foi assim que eu te criei para viver. Vem para mais para perto, olha para mim, olha o que eu estou fazendo. Ele não vem com vara, ele não vem com câncer, ele não vem com assalto, ele não vem com desemprego. Não, mas Deus permitiu porque eu estava precisando mesmo. Você está querendo dizer o seguinte, você pagou o preço para você agora merecer. E Jesus. E por que que ele pagou o preço dos seus erros e agora você também tem que pagar pelos erros que você cometeu? Então vamos consertar nossas crenças. Eu tenho uma convicção muito louca, hein, Abner, Ana, Bruna. Eu creio que a hora que a gente entender que Deus é bom, que Ele nos ama, a gente vai consertar o mundo todo. A gente vai acabar com todos os problemas no mundo. A gente precisa transmitir, tem muita gente morrendo, tem muita gente vivendo no mundão, desviado, não bota o pé na igreja, não toma ceia, porque não é digno. Vamos parar com isso, gente. A gente se tornou digno a partir do momento que ele pagou o preço por nós. Aceita. Não, mas eu não consigo crer. Então você está dizendo que você é um incrédulo, você está dizendo que você é mais justo que Deus. Você está confrontando aquilo que Deus disse a seu respeito. Entende como que é sério você não acreditar que você se tornou digno pelo sacrifício de Jesus? É um ato de incredulidade. De certo modo, é um ato de rebelião contra ele. Então vamos aceitar que ele nos perdoou e ele nos torna digno e ele não está nos punindo. Ele tem mais o que fazer, gente. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz. O castigo está sobre ele e a paz está sobre nós. Amém? Acho que foi, né? Perfeito. Glória a Deus. Cirúrgico. Vocês querem falar mais alguma coisa, Bruna, Ana? Não? Certo. Agora eu quero dar uma oportunidade para você que você está nos conhecendo aqui, eu, a Ana, o Gabriel, a Bruna e todos aqueles que estão vindo aí várias vezes.
Quero te dar uma oportunidade se você quiser chegar mais perto. Abner, eu queria te acompanhar mais de perto. Queria conhecer mais do seu trabalho. Você tem alguma coisa fora isso, fora a Viva Zoom? Vou falar de mim, se esse pessoal quiser falar também, fiquem à vontade. Eu sou mentor espiritual, palestrante, escritor e professor. Minha principal habilidade, professor. Minha principal habilidade é ensinar. Então eu tenho uma escola que chama Escola Mindset do Reino. Eu dou aula toda terça, às 8h30, ao vivo, e todas as aulas são gravadas e sobem para dentro da minha escola. A minha escola é R$ 34,90 por mês. Nós já fizemos série de tudo: cura divina, prosperidade divina, estamos na série de guerra espiritual, já fiz a série sobre espírito do homem. Cara, tem centenas de séries e de aulas dentro dessa escola. Se você quiser acompanhar, mas, eu queria participar ali de algumas aulas suas. E eu tenho eventos presenciais, o próximo evento presencial tá para marcar. Os meus eventos presenciais são em São Paulo, onde eu e minha esposa é psicóloga, eu mentor espiritual e ela é psicóloga. O foco do nosso evento é curar suas feridas emocionais para resgatar sua identidade em Cristo. E eu tenho meu livro também, mas hoje eu quero dar uma oportunidade para aquele que, Abner, eu gostaria de aprender com você de forma individual, que é a minha mentoria individual que chama Identidade Restaurada. Meu foco é te ajudar a romper todos os limites que atrapalham sua comunhão com Deus. Todos. E, consequência disso, vai destravando algumas áreas da sua vida. A minha missão na Terra, eu sei que é redesenhar a imagem de Deus no coração das pessoas, como um pai bom, um pai amoroso e um pai provedor. Nessa mentoria, eu meio que faço um processo de condução. Isso que eu fiz, que eu fiz aqui, esse exemplo que eu fiz, é algo que eu faço em muitas das minhas mentorias. Qual foi o foco aqui? Identificar a mentira, renunciar à mentira e instalar a verdade através de sessões, às vezes conversada, às vezes de olho fechado, às vezes profeticamente. Então, uma pessoa que faz esse acompanhamento comigo, ela tem essa oportunidade. Se você entende que chegou o momento, Abner, eu quero romper com tudo que me limita. Você está naquela fase, chega, sabe na fase chega? Chega, só que eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso de um acompanhamento individual. Então, a mentoria Identidade Restaurada entra perfeitamente no seu caso. Para quem nunca teve um mentor espiritual, que eu acho que é a maioria das pessoas, eu tenho alguns alunos meus aqui que já fizeram, eu vou te dar uma oportunidade de ter uma mentoria experimental. Essa mentoria experimental, ela é R$ 97 para experimentar mesmo. Ver como é que funciona. Eu quero ver o que é isso. Então tem o link aí abaixo se você quiser experimentar. Mas, se você quiser fazer parte da escola, de tudo isso, você pode me chamar no WhatsApp. Eu mando mensagem lá no grupo, gente. É só você me chamar. Eu sou totalmente acessível, tá? Porque eu não vou ficar colocando um monte de link falando de um monte de coisa aqui, não. Eu só gostaria de que você que se identificou e percebe que o Espírito Santo está te comunicando algo em específico, eu queria dar essa oportunidade para você. Certo, meus nobres? É isso. Se alguém quiser, a Ana, o Gabriel, o Bruna, querem falar algo sobre os projetos de vocês, fica à vontade. Vai na fé. Na semana passada eu comentei rapidinho aqui e deixo aberto algumas pessoas que participam aqui do Aviva Zoom. A gente já se comunica, né, no privado. A gente está lançando, eu e Bruna, um discipulado, a versão online dele. A gente já faz aqui em Maricá, presencial na base missionária. Então, se você quer estar mais perto, principalmente você que tem chamado, ou você está fugindo do chamado, está com medo do chamado, e de repente você precisa de se conectar, a gente está se disponibilizando. Então, vai ser bem legal. A gente tem um grupo específico para isso, onde você vai estar inserido dentro daquele grupo para você se achar e verificar o que o Senhor está querendo de você nesse tempo. Mas eu quero ser um facilitador para que você possa cumprir o seu chamado, né, de liderança, porque eu creio que todos aqui têm um chamado. Talvez você esteja precisando de um start, precisando de uma conexão aí, né? Eu creio que através do curso do AB, na mentoria dele, você vai ter muita coisa, muitas ferramentas. Pô, você teve uma amostra hoje aqui, você está assistindo esse vídeo aí no YouTube, cara, olha o que você presenciou, imagina isso constantemente, né? Enfim, mas a gente está se disponibilizando também para trabalhar na base do discipulado aí. Então, se quiser estar mais pertinho,
quiser engajar aí no seu chamado, a gente tem ferramentas aí importantes para vocês, relacionamentos. Amém? A Ana, não sei se ela vai falar, mas ela tem um grupo lá de mulheres incrível, então se ela não falar, vai lá na Ana, não fica sozinha, procura a Ana, porque é tremendo. Toda semana elas estão aí se reunindo, orando, acho que é sexta, né, Ana? Eu tô tentando lembrar aí, ela não quer falar, mas enfim, procura a Ana lá. Não fiquem sozinhos, gente. Se hoje não supriu aquilo que você precisava, fala lá no grupo, procura a gente no privado, tá? O nosso objetivo aqui, né, Abner? É ativar a tua fé, cara. Então, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma resposta de Deus, se porventura você acha que ainda não teve, procura lá, pede sua oração, não fica sozinho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Foi uma honra, uma alegria estar aqui mais essa quinta-feira. Um abraço aí, Márcio. Tô te vendo aqui. Glória a Deus. Show, show, show. Tá ligado meu microfone? Tá. Show, meus nobres, é isso. Então a gente vai postar lá no grupo os nossos Instagrams. Se você ficou com alguma dúvida, é só clicar lá no Instagram e chamar no direct. Certo? Aí você consegue acesso a todo mundo. Nós vamos deixar 24 horas aberto para você contar testemunho. Cara, essa experiência que você teve hoje, fechar os olhos, faz de hoje para amanhã, nessas 24 horas, testa, vai. Testa, fecha seus olhos, para num momento na sua casa, fecha seus olhos, vai para dentro de você, vai relacionar-se com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, e depois conta no grupo para nós. Fala assim, cara, foi louco, foi da hora. Ou não vi nada. Pode compartilhar também coisa ruim, não tem problema não. Cara, se você tem ideia, só para te dar um pouquinho de aconchego. Eu demorei mais ou menos de 6 meses a um ano para esse processo ser natural para mim, tá? Eu todos os dias fechava os olhos para meditar e roncava de dormir. Todos os dias. E com meditação guiada, tá? Meditação guiada, cristã e tal. Fechava, colocava lá, agora eu vou meditar. Na hora, quando eu vi, eu já estava acordando. Isso os 21 dias. Só que o que eu fiz, meu nome? Eu não desisti. Eu continuei, continuei, continuei. Depois que a minha mente foi treinada para meditação guiada, aí eu precisei treinar minha mente para fazer as minhas próprias meditações. Eu só conseguia fazer com a guiada. Eu não conseguia fazer sozinho. E depois foi um outro processo, treinando, fechando os olhos, criando minha própria forma de me relacionar com Jesus. Cara, desde 2021, foi onde eu comecei a praticar isso. Para chegar nesse nível hoje de fecha os olhos e fala com o Espírito Santo, e fala com Jesus, inclusive que eu tenho alunos que não tinham todos os conceitos, porque essa dificuldade também, pessoal, vem do conceito religioso. Porque nós aprendemos que meditar é coisa do diabo, é de religião oriental, tudo tá ali atrapalhando a gente. Eu já peguei aluno que não tem nada disso. Cara, a pessoa tá de olho aberto. Eu tenho aluna que vê tudo de olho aberto. De olho aberto aqui, ó. Falando, vendo, ó, tá acontecendo isso aqui, aqui. Por quê? Porque a pessoa não veio de um lugar religioso, sabe? Um monte de padrão. Então, meu conselho pra você, não desista. Vai. A maioria fala, ah, eu não consigo meditar. Não é que você não consegue, eu também não conseguia. Você precisa praticar todos os dias. Alguma pessoa fala assim: qual é o segredo para meditar profundamente? Fazer todo dia. Uma hora sua mente meio que faz assim: mano, se eu não levar esse cara para um lugar mais fundo, ele não vai desistir. Então eu vou descansar e vou deixar ele ir. E aí acontece e começa a fluir, tá bom? Faça isso, pratique, porque você vai ter muita revelação do Espírito Santo, muita experiência profética. Meu profético desenvolveu muito quando eu comecei a fazer isso. E Deus tem muitas coisas para revelar para você, certo? Tamo junto. Até quinta que vem. Fiquem na paz. Agora lembra que nossos vídeos estão no YouTube, tá? Então a Ana sempre a milhão por hora, ela posta no mesmo dia. Mina trabalha, né? Inclusive, se ela não ia postar hoje, eu joguei mó peso no ombro dela agora. Ela posta lá no grupo, assista, compartilha com seus irmãos e até mais.